certeza deve ter sido ali. Pois é, gente. Vamos iniciar o nosso encontro hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer o Wallace por estar aqui conosco, ter aceitado mais uma vez o nosso convite para estar falando das parábolas de Jesus. Eu tenho aprendido muito, viu, Wallace? Eu te agradeço muito, porque tem parábola que eu nem conhecia. Tem umas parábolas assim que não são muito faladas, né? Eu falo nesse sentido, né? A gente tem lá algumas que são mais divulgadas, mas essa do fermento, ela é pouco divulgada, principalmente no meio espírita, né? Sim. Até que nas igrejas, na igreja católica, na igreja evangélica, ela é mais falada. Acho que eu nunca ouvi uma palestra espírita sobre esse tema. Bem, para a gente iniciar aqui, nós vamos estar agradecendo a Deus, agradecer aos nossos anjos guardiões, envolver nesse momento todos aqueles que estão precisando de orações, o nosso planeta que passa por uma prova difícil, mas que a gente tem que manter firme, porque se nós temos a oportunidade de estar vivendo num planeta, num processo de transformação, nós temos que ter muita gratidão pelo aprendizado que nós já temos. E hoje nós vamos pedir a Conceição para fazer a prece inicial para nós. Não sei se ela já chegou em casa, ela estava ainda... Acho que ela não chegou, não, deve estar no carro. Então, eu mesmo vou fazer a prece aqui para a gente, depois, se ela, no final, ela faz para nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos mentores, aos mentores da casa do Gevan, Francisco de Assis, Dr. Bezerra, pedir a eles que nos envolva o seu manto sagrado, envolva todos nós com as suas bênçãos, com a sua proteção, para que nós possamos continuar firme na nossa fé, na vida futura, porque nós sabemos que aqui é uma existência, é uma passagem e é breve, que possamos usufruir do tempo da melhor forma possível. Agradecemos ao nosso palestrante por ter aceitado o nosso convite e pedimos que ele seja ungido para que todas as suas palavras sejam bem entendidas por todos nós. Obrigada, Jesus, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, Wallace, é com você, traz para a gente, eu já dei uma lida sobre essa parábola, e vou te falar, fiquei apaixonada com ela, viu? Muito obrigada por você trazer esse tema para a gente. Obrigada. Boa noite, amigos do Gevan, né? Que bom que vocês tenham gostado, né? Realmente é uma das parábolas, assim, mais, colocar assim, que eu gosto muito também, das mais simpáticas, né? Depois das 10 virgens e das lâmpadas, do joio e do trigo, essa aqui é uma das que eu gosto muito de fazer, tá? Gostei da Jacira, do ungido, né? Você falou que me faça ungido para poder trazer o ensinamento de vocês, é uma honra, né? Sinal que você está aprendendo aí, né? Ungido é o Messias, né? Longe de mim né? Mas ser o enviado, né? Mas sou o pequeno vagalume que está aqui tentando trazer um pouquinho de luz para os irmãos nessa noite de hoje. Já está de bom tamanho, né? É isso aí, gente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Já está aparecendo para vocês?
Acho que agora vai. Já está aparecendo? Eu não ouvi, está aparecendo agora já? Sim. Ah, sim, né? Então vamos lá, gente. Boa noite. O tema de hoje nós vamos falar sobre essa parábola de Jesus, que é a parábola do fermento e da farinha, que é uma das mais belas, mas também não menos enigmática, principalmente na hora que vai interpretar essa figura do fermento, que nós vamos ver mais à frente, né? Mas a gente vai ver que essa parábola, pelo menos eu considero, né, de acordo com a linha de raciocínio que nós vamos desenvolver até o final, que ela trata do chamado processo de expansão da consciência humana, ou seja, não é pouca coisa não, né? Então vamos lá, gente. Como sempre, né, toda a parábola de Jesus encontra-se inserida num contexto. Aí o importante é a gente ter atenção ao contexto, porque dele é que nós costumamos tirar alguns insights, né, alguns pontos principais que vão nos ajudar no entendimento após a interpretação dos símbolos, né? Então vamos lá, vamos ver qual é o contexto no qual essa parábola está inserida. Então consta nos evangelhos que Jesus havia chegado à cidade onde ele morava, em Cafarnaum, na região da Galileia. E um certo dia ele saiu de sua casa e sentou-se junto ao mar da Galileia, quando então aproximou-se dele uma multidão para ouvi-lo falar. Com isso, Jesus, né, consta lá que ele entrou num barco, deixou o povo em pé, né, à beira da praia, e começou a falar muitas coisas por parábolas, e foram muitas coisas mesmo, né? Naquela ocasião, Jesus proferiu a todos os judeus presentes a tal parábola da semente do campo, vulgarmente conhecida como a parábola do semeador. Mas aí aconteceu uma coisa. Nem eles, né, o povão, sequer os seus discípulos, entenderam muito bem o que o mestre havia dito. Ou seja, logo naquela primeira parábola, eles já não entenderam nada. Os discípulos, então, pediram em particular a Jesus mais explicações sobre essa parábola, desejando saber o quê? O motivo pelo qual Jesus apenas ensinava o povo através delas, ao invés de explicar as coisas abertamente, assim como ele fazia para os seus discípulos. Então, Jesus, em referência a uma passagem lá do livro do profeta Isaías, disse aos seus discípulos: a vocês, né, discípulos, é dado conhecer os mistérios, que são aqueles chamados segredos do reino dos céus. Mas a eles, ou se referindo ao povo, não lhes é dado o quê? Conhecer ainda esses mistérios naquele momento. Aí ele coloca, porque aquele que tem, como ele estava falando do conhecimento, né? Então aquele que tem o conhecimento se dará mais conhecimento e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ou seja, aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. Né? Aqui não cabe a gente entrar em detalhes, mas ele estava falando que aquele processo de condução, naquele processo divino de condução, né, das revelações, seria tirado dos judeus, sendo dado a uma outra nação, como de fato aconteceu. Né? O que ele quis dizer? Que o coração, que é uma figura de linguagem que não tem nada a ver, né, segundo o nosso entendimento, com a questão do sentimento, porque o coração, na cultura judaica, se refere ao juízo ou entendimento, é como se fosse o nosso cérebro, né? Então, o coração, quer dizer, o juízo deles, ainda estava endurecido, assim como, visto que eles encontravam-se incapazes de recepcionar em si, ou seja, em suas consciências, outros ensinos mais elaborados ou profundos a respeito daquele tal mistérios, os segredos do reino dos céus. Após aquelas explicações, Jesus advertiu seus discípulos para que eles buscassem ter, por outro lado, mais atenção aos seus ensinos prestados, porque mesmo eles, tendo um pouco mais de capacidade de compreensão sobre aquelas coisas espirituais, ou seja, aqueles mistérios em relação ao restante do povo, também não haviam entendido sequer aquela simples parábola do semeador.
E como resposta ao pedido feito quanto ao fornecimento de novas explicações, o mestre os advertiu dizendo: não percebeis, ou seja, vocês não compreenderam essa parábola, se referindo à parábola do semeador, né? Como, pois, entendereis todas as outras? Olha só, chamou atenção mesmo, preste atenção, gente. Né? Se vocês não entenderam o que é fácil, quando eu começar a aprofundar, aí que vocês não vão entender mesmo. Em seguida, Jesus, citando as antigas escrituras, deu então a todos os presentes uma explicação básica acerca daquela parábola do semeador, fornecendo os seus 3 primeiros níveis de entendimento e interpretação. Na verdade, aqui que está a grande questão. Jesus quis demonstrar aos seus discípulos como eles deveriam interpretar todas as demais parábolas, ensinando a eles a técnica rabínica da aplicação direta e da substituição de palavras mediante a comparação de ideias. E é isso que a gente faz aqui em todo o estudo de parábolas. Vocês vão ver lá que a gente vê aqueles 4 níveis de entendimento, né, que eles chamam de pardes, né? Ou seja, a gente tenta interpretar da forma como Jesus ensinou também os seus discípulos. A seguir, Jesus propôs aos ouvintes, né, 3 parábolas sobre o chamado reino dos céus: a do joio e do trigo, a do grão de mostarda e a do fermento e da farinha, que era essa hora objeto desse estudo nessa noite de hoje, sendo ela, na verdade, correlata e complementar à parábola anterior, a do grão de mostarda. Então, dessa forma, Jesus tentou definir melhor aquele tal reino dos céus, né, anunciando a eles as chamadas coisas ocultas, ou seja, aqueles antigos mistérios, desde a criação do mundo. E a parábola é essa pequena, mas enigmática parábola proferida por Jesus em referências às antigas escrituras. Olha que interessante, porque aquilo que a gente costuma falar. Basicamente, toda a parábola de Jesus tem uma correlata a uma passagem do Antigo Testamento. Como se Jesus quisesse o quê? Reeditar, relembrar antigos ensinos. A gente vai ver que são ensinos dele, né? E essa parábola de hoje encontra-se assim registrada nos evangelhos. Ele colocou assim: o reino dos céus é semelhante ao, ou seja, fazendo aquela comparação, lembrando que parábola é comparação, né? Assim como o fermento ou levedo que uma mulher toma posse e introduz, ou tem algumas traduções que coloca escondeu, em 3 medidas ou porções de farinha, até que tudo esteja levedado, ou seja, fermentado. Ou seja, né, é uma receita de bolo, né, pela metade, vamos colocar assim, né? Prosseguindo no contexto, em seguida Jesus despediu a multidão e voltou para casa. Após o mestre ter dado, em particular, mais explicações sobre a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos, porque eles também não entenderam essa, fornecendo a eles não só o terceiro, mas também o 4º nível, né, de entendimento, então Jesus lhe propôs logo em seguida outras 3 parábolas rápidas: a do tesouro escondido no campo, a da pérola preciosa e a dos peixes e da rede de pesca. Depois de concluir a citação daquelas 7 parábolas, Jesus então perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam todas as coisas? E eles disseram: sim, Senhor. E aí, gente, vocês entenderam? Vamos lá. Qual será a interpretação dessa parábola? Então, como sempre, né, como foi falado antes, né, eu vou trazer para vocês a técnica rabínica, né, a técnica rabínica ou de interpretação, né, hermenêutica, de exegese, de interpretação das antigas escrituras judaicas, segundo a Cabalá judaica, que é aquela que Jesus usou para ensinar seus discípulos, trazendo para vocês os 4 níveis de entendimento. Então, a gente vai passar desde o primeiro nível, que é aquela interpretação literal, onde a gente costuma tirar o sentido moral da passagem,
passando pelo segundo e terceiro níveis, onde a gente faz a identificação das figuras e faz as concordâncias para poder entender, segundo as escrituras, qual é a simbologia daquelas figuras, chegando até o sentido espiritual, que é o quarto nível, onde a gente dali tira quais são os mistérios envolvidos, as profecias e principalmente a parte escatológica, sempre utilizando, né, como parâmetro, demonstrando que é isso mesmo, né, que Kardec entendeu, as obras da codificação. Então, vamos lá. Vamos refletir sobre a parábola ora proposta. A gente viu lá rapidamente, né, que uma certa mulher, dona de casa, ao preparar o seu pão, estando na posse de um pouco de fermento ou levedo, o introduziu, misturando, né, junto a 3 medidas ou porções de farinha de trigo umedecida. Ele não falou com o quê? Geralmente era com água ou com mel, né? Então, após, restou à mulher apenas ter a paciência para esperar até que o fermento pudesse agir durante o tempo necessário para que o processo se completasse, fazendo com que a massa de farinha levedasse ou fermentasse e, desse modo, crescesse, ou seja, se expandisse, né? De fato, quem vê a massa de farinha de trigo descansando, não vê, ou seja, não percebe de imediato que o fermento já foi misturado a ela. O fermento fica como que escondido, ou seja, ocultado, misturado junto à massa de farinha, confundindo-se com ela. Contudo, com o passar do tempo, diante da sua gradativa ação penetrante e influenciadora, que ocasiona um aumento no volume da massa de farinha, fica então revelada a todos a presença do fermento. Logo, o fermento foi justamente aquele indispensável ingrediente que proporcionou o crescimento e a transformação da massa de farinha e, consequentemente, a grandeza e a qualidade do pão que será fornecido depois, como alimento, aos demais presentes na casa. Gente, quando a gente conta essa historinha, é muito importante vocês prestarem atenção, né, nas palavras que estão em referência, no enredo, né, na historinha contada, porque dali a gente já começa a tirar alguns entendimentos que são importantes lá para frente. Porque depois que a gente identifica as figuras, porque que são parábolas? São figuras que são utilizadas numa história que depois que você identifica a figura, né, o enredo é o mesmo, só muda o sentido da figura empregada. E a gente vai ver que é ali que ele está dando a sequência do raciocínio, tá? Então, gente, o sentido moral, segundo a tradição cristã, né, aplicada a esse ensino de Jesus, ele demonstra basicamente que, embora o reino de Deus, ou também do céu, tivesse naquela época uma origem bem modesta, ele certamente irá crescer neste mundo com o passar do tempo, desenvolvendo-se junto a toda a humanidade. Contudo, diferentemente do sentido atribuído à parábola anterior, que é a parábola do grão de mostarda, que trata de um processo de expansão exterior, ou seja, aquele visível aos olhos, né, normais, né, desse futuro reino, nesta parábola, né, a mensagem foi justamente a da sua vagarosa expansão interior, que é aquela expansão invisível, enfim, do desenvolvimento da capacidade humana de compreensão, ou seja, de conhecimento da chamada palavra de Deus. No futuro, mediante este longo e vagaroso processo de expansão da consciência humana, todos os antigos mistérios serão, enfim, revelados, trazendo à tona, ou seja, às claras, tanto a verdade quanto a mentira que fora antes ensinadas aos homens. Por isso, né, sobre essa vinda do reino de Deus, né, por isso que Jesus, numa certa ocasião, em resposta à pergunta feita por alguns fariseus, que são os líderes religiosos daquela época,
sobre quando viria este reino dos céus que ele tanto anunciava, falou sobre como tudo deveria acontecer, revelando. Ele falou assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que ele quis dizer? Visto que ele não poderá ser percebido no futuro apenas com os olhos carnais, por ter uma natureza o quê? Diversa dos reinos normais, né? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre, ou tem algumas traduções que colocam já está no meio de, ou tem outras que também falam assim, está dentro de quem? De vós. Logo, o que ele quis dizer? Além dele ser um reino de natureza espiritual, e por ser isso invisível, né, e já presente entre ou no meio dos homens, ele também seria desenvolvido, ou seja, cresceria gradativamente dentro deles, ou seja, dos homens, interiormente, em suas consciências, tornando-se uma realidade neste mundo apenas no futuro. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender que esse tal reino futuro que é tão falado, ele é o reino dos céus na terra. Ele não é um reino no mundo espiritual. Porque o reino do mundo espiritual ele já existe. Ele só vai se tornar uma realidade aqui neste mundo. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a capacidade humana, né, de compreensão dessas coisas, né, falando sobre a revelação das coisas espirituais contidas nas antigas escrituras, bem como da capacidade consciencial, que a gente pode dizer assim, humana, de compreensão, né? Disse que Jesus explicou quando ele explicou aos seus discípulos, fala-lhes, né, aos judeus por parábolas, porque ainda não estão em condições de compreender certas coisas, ou seja, aqueles antigos mistérios. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem, ou seja, aquilo que é falado, né? Eles são espiritualmente surdos e cegos. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, ou seja, revelar toda a verdade naquele momento, por enquanto. Digo, porém, a vós, ou seja, se referindo aos discípulos, porque dado vos foi compreender antes, ou seja, previamente, antes dos demais, esses mistérios ocultos aos outros homens. Procedia Jesus, portanto, com o povo, assim como se faz com o quê? Com as crianças cujas ideias, ou seja, os juízos, que lá na linguagem ele fala o coração, ainda não se desenvolveram. Kardec, falando ainda a respeito da gradação contínua e progressiva da forma como a verdade espiritual, ou seja, aqueles antigos mistérios, que nada mais é do que a doutrina divinal, já escondida nas antigas escrituras, deveria ser revelada aos homens deste mundo, disse: ao contrário de se revelar inconsideravelmente todas as coisas, todo o ensinamento, ou seja, todo aquele processo de revelação deve ser proporcionado, ou seja, dado em medidas, em porções, à inteligência a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, ou seja, uma doutrina, uma revelação, por demais viva ou reveladora que seja, deslumbraria ao invés de esclarecer. Então, a gente vê aqui que Kardec já deu as pistas, ele mesmo que traduziu essa parábola, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente encerrou esse primeiro nível de entendimento, né, que a gente viu que o sentido moral dela é bem fácil, bem tranquilo, como todos, né, porque tem que ser, né, a parte moral ela é bem tranquila, o difícil é pôr em prática, né, quando a gente aprende questões de moral, de caridade, né, de compaixão, o problema é pôr em prática no dia a dia, né. Vamos agora iniciar o segundo e terceiro níveis juntos, onde a gente faz aquela identificação das figuras e seus significados. E após essa compreensão, a gente monta uma nova historinha, baseada naquela sequência, naquele enredo que a gente viu antes, né? Então, a gente viu que a parábola é essa. Então, vamos entender, a princípio, qual que é a simbologia da figura, tanto do fermento, quanto da mulher, e quanto dessa tal farinha. Vamos lá.
A figura da mulher. Sobre essa figura, daquela que, segundo a simbologia contida em algumas outras parábolas, porque a gente também tem que entender que depois que a gente toma conhecimento de todos os ensinos, de todas as parábolas, elas meio que tem que entrar em concordância com a outra. Então a gente tem que entender dentro daquela chamada estrutura sistêmica, tá, gente? Então aquela mulher que, segundo a simbologia contida em algumas outras parábolas, será a futura esposa do Cristo, uma esposa figurada, né? Uma simbologia, né? Ela representa nas antigas escrituras judaico-cristãs a cidade de Jerusalém, que não é uma cidade, né, gente? Também é outra figura, a nação israelita, mas naquele sentido chamado particular. Contudo, essa figura apresenta-se, na verdade, como sendo que um protótipo, ou seja, uma prefiguração ou modelo simbólico para este mundo, e aí é o seu aspecto coletivo. Então, praticamente, muitas das figuras têm isso nas parábolas de Jesus, o seu aspecto particular e o seu aspecto coletivo. Por exemplo, lá no livro do profeta Ezequiel consta a seguinte informação, está lá assim: assim diz Senhor Deus a Jerusalém, né? Foste assim como a mulher adúltera que em lugar do seu marido, ou seja, se referindo ao Cristo, recebe a estranhos. O que ele já está querendo dizer? Que a cidade representa a mulher, olha só. Jerusalém, cidade, igual mulher, né? Por sua vez, no livro do Apocalipse, confirmando esse entendimento, consta o relato de que o anjo havia dito a João, o evangelista: vem, né, naquele contexto, vem que eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro, o Cristo. E aí, consta lá que o anjo levou, né, o João, né, em espírito, aquela linguagem, o arrebatou em espírito, a um grande e alto monte, que também, o que ele está querendo dizer? Elevou ele a um alto nível de consciência, de compreensão das coisas, e mostrou-me a grande cidade, novamente, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ou seja, ao invés de ele mostrar literalmente a mulher, mostrou a cidade, mostrando que as figuras são iguais. Então, o que ele está querendo dizer? Que a figura da mulher equivale à cidade, que no caso aqui é Jerusalém como modelo, que representa, na verdade, este mundo, que eles chamavam de Olam Hazé, né? Mas, na realidade, todas as nações, né? Que algumas interpretações, né, nossos outros irmãos, eles falam o seguinte: a mulher representa a igreja, mas não é a igreja física, material, né? Na realidade, é a congregação de toda a humanidade, é a congregação do seu juízo, do seu entendimento das coisas. A gente começa a entender, né, a ideia por trás disso. Olha só, né? Emmanuel, no livro O Consolador, falando sobre a compreensão de que Israel representa, na verdade, nas antigas escrituras judaicas, o modelo ou prefiguração para toda a humanidade, confirmando isso que eu já trouxe para vocês. Olha só que interessante que está lá na questão 262. Foi perguntado assim: por que razão a palavra das profecias parece dirigida quase sempre, né? Ou sempre, né, ao povo ou casa de Israel? Aí ele coloca: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre. Então, casou, né? É só um modelo prefigurativo para a humanidade. Prosseguindo, e quanto à figura do fermento? Aí a gente coloca assim: quanto à figura do fermento, aqui que costuma o bicho pegar, vamos colocar assim, a divergência de interpretação. Ela é geralmente interpretada, segundo a tradição judaico-cristã, de uma forma equivocada e descontextualizada, tá? Nem mesmo eles, principalmente os protestantes, interpretam sempre dessa forma. Eles também têm uns que interpretam de uma forma, outros que interpretam de outra. Dizem representar algo ruim, impuro e insatisfatório, tendo a conotação de algo que provoca uma espécie de corrupção
pelas suas perversas influências deturpadoras, principalmente diante daquela informação de que, pelo simples fato do fermento ter sido escondido da massa de farinha, então ele necessariamente deveria estar relacionado a algo de mal, né? A algo ruim. Os que defendem esse entendimento se baseiam na argumentação de que, em muitas passagens da Bíblia, a figura do fermento, que os judeus chamam de chametes, indica algo ruim, justificando toda aquela antiga ideologia por trás tanto do consumo quanto da oferta a Deus dos chamados pães ázimos, que é o matzá, que é o pão sem fermento. Por exemplo, sobre a proibição do pão, do consumo de pão levedado, ou seja, com fermento, durante o período da festa judaica dos pães ázimos, ou ázimos, em algumas traduções, que essa festa é a Shag HaMatzot, que traz o significado espiritual de libertação e ruptura de quê? Da consciência, né, dos judeus daquela época, com os antigos costumes morais e religiosos egípcios, consta lá no livro do Êxodo. Ele coloca assim: guardai, pois, a festa do pão ázimo, né? Lembrando daquela saída deles do Egito, né? Guardasse aquilo de geração a geração. Aí ele coloca lá dizendo, ó, quando é que ela é comemorada? No primeiro mês, que é o de Nissan, no dia 14 daquele mês, né? À tarde comereis pães ázimos, ou seja, sem fermento. Aí ele prossegue: durante 7 dias não se acha nenhum fermento nas suas casas. Qualquer que comer pão levedado, ou seja, fermentado, com fermento, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis pão ázimos. Ou seja, quem interpreta isso ao pé da letra, sem entender qual era o significado espiritual disso tudo, começa a entender de cara, pessoal. Então, o problema é que o fermento é algo ruim. É isso que perdurou, né? Jesus, por sua vez, após o episódio da segunda multiplicação de pães e peixes, falando sobre os líderes religiosos dos judeus que, por estarem espiritualmente cegos e surdos, não compreendiam verdadeiramente as coisas de Deus, propagando, ou seja, ensinando entre o povo a mentira, disse aos seus discípulos: tomem cuidado, ou seja, fiquem atentos, né, com o fermento dos fariseus e saduceus, daqueles 2 grupos de religiosos, bem como o fermento de Herodes, ou seja, a doutrina professada pelos herodianos, né, que é a hipocrisia. O que ele está querendo dizer? Qual que é essa ideia da hipocrisia? A hipocrisia nada mais é do que a ocultação da realidade ou a ocultação da verdade através da mentira. Ou seja, a hipocrisia é uma pessoa que finge ser uma coisa, mas na realidade ela é outra. Ou seja, nada mais é do que isso. Ela oculta a verdade, né, através do véu da mentira. Paulo de Tarso, numa das suas cartas à igreja de Corinto, disse: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa de farinha? Aí ele coloca assim: tornem-se limpos, ou seja, retiram-se de si, de suas consciências, todas as impurezas do fermento velho, para que sejais uma nova massa de farinha, assim como estáis sem fermento, ou seja, puros, porque Cristo, nossa Páscoa, que é uma festa que simboliza libertação, então ele está falando aqui não da festa, mas do sentido moral dela, libertação, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Que festa que ele está falando? Aquela lá, Shag HaMatzot. Não com o fermento velho, mas com fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, ou seja, com o pão sem fermento. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Com a pureza da sinceridade e da verdade. Mas, novamente, gente, quem lê isso que a gente acabou de ler, interpreta ao pé da letra o que está sendo dito aqui, entende que a figura do fermento está relacionada, sim, a algo ruim. Contudo, Jesus
não ressignificando o símbolo, ou seja, não trazendo um novo significado, né, para essa figura, né, do fermento, mas, de fato, resgatando o seu antigo e verdadeiro sentido na sequência daquela anterior advertência quanto ao cuidado com o fermento daqueles religiosos. Olha só o que ele diz, né? Ele coloca assim, perguntou para os seus discípulos: como vocês não compreenderam que não vos falei a respeito do pão material, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, os seus discípulos compreenderam que ele não disse que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Que a figura do fermento nada mais é do que a representação de uma doutrina. E o que é uma doutrina? A doutrina é um ensino, é uma instrução, é um conjunto de ideias, pode ser tanto crenças ou dogmas religiosos, que fazem parte, ou seja, que penetram, influenciando o quê? Uma religião, que no caso daquela época era a religião judaica. Então, nada mais é do que o quê? Esse fermento, essa doutrina, é uma interpretação humana. E por ser humana, ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. No caso, o fermento dos fariseus que Jesus estava advertindo era uma doutrina que ensinava o quê? A falsidade, a mentira. Então, nada mais é do que o fermento, a simbologia de um juízo religioso humano, ou seja, uma doutrina humana. É isso, tá? Para confirmar essa ideia de que o fermento em si não é algo ruim, ele só é uma doutrina, pode ser uma doutrina que traz tanta verdade quanto a mentira. Olha só, confirmando essa argumentação, consta o relato de que Jesus, numa certa ocasião, argumentando contra os fariseus sobre uma certa questão ou entendimento religioso, ele lhes disse, né? Ele coloca assim: invalidastes pela vossa tradição, ou seja, a crença ou costume religioso, segundo aquele deturpado entendimento particular daqueles religiosos, eles estavam o quê? Invalidando, né, o mandamento, a lei de Deus, que é a Torá, né? Aí ele coloca: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração, novamente, né, a ideia do juízo, o entendimento, está longe de mim, visto que o quê? Que aqueles religiosos deturpam a verdade divina contida no judaísmo primitivo, propagando, por outro lado, ou seja, através do seu fermento, da sua doutrina, o engano, o erro ou a mentira, né? Aí ele continua: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas, ou seja, misturando o simbólico fermento à massa de farinha, que são preceitos, ou seja, questões ou regras segundo o entendimento dos homens. Mas Jesus, por outro lado, falando acerca dos seus próprios ensinos, ou seja, do cristianismo primitivo que estava chegando naquela época, ele dizia: a minha doutrina, ou seja, o fermento dele, que é o fermento divinal, não é minha, mas daquele, ou seja, de Deus que me enviou. E a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, ou seja, os doutores da lei, que ensinavam a sua doutrina, né, deturpando o judaísmo. Logo, né, eu espero que vocês tenham entendido, percebe-se que o problema, ou seja, o mal, não está no fermento ou na doutrina em si, mas na qualidade do fermento que foi adicionado à massa pura de farinha. Devemos nos precaver da qualidade, ou seja, da natureza da doutrina religiosa ensinada aos homens, que geralmente ainda encontra-se impura, contaminando a massa de farinha que servirá para o preparo do pão, deturpando, ou seja, adulterando a verdade divina, que é a essência, ou seja, a expressão da vontade de Deus. Logo, percebe-se que a grande importância exercida pelos fiéis profetas, os enviados ou messias, aqueles que são realmente ungidos, né? Que Messias significa o ungido, né, de Deus, os que são os verdadeiros reveladores desse sublime processo de recebimento
e de revelação, ou seja, de ensino da boa e pura doutrina. Aquilo que Paulo de Tarso falava, a sã doutrina, né? Ou seja, desse simbólico fermento de Deus, que pelo seu poder de penetração e influência, deverá agir sobre a massa pura de farinha. Por outro lado, vale a pena sempre lembrar do constante alerta quanto à perversa ação dos falsos profetas, que são o quê? Os não enviados de Deus, os pretensos reveladores da verdade, mas que, de modo diverso, divulgam doutrinas, né? Mentirosas, contaminando pela sua perversa influência a essência da palavra de Deus, conforme advertido também por Jesus na parábola anterior, que é a do joio e do trigo. E daqui a gente consegue relacionar a figura do fermento com a figura da semente que Jesus jogou na parábola do semeador e do joio e do trigo. Então a gente coloca, assim como o problema não está com o fermento, e sim na qualidade do fermento, que nada mais é do que doutrina, o problema também em si não está na semente, e sim na qualidade da semente que é semeada no campo, porque ela pode ser tanto joio quanto o trigo. Deu perceber, gente, a igualdade entre as figuras? Então a gente pode falar o quê? Que a boa doutrina, que é o fermento divinal, significa o trigo, né? A má doutrina, que é aquele fermento que contamina a massa, seria o quê? Representado pela figura da semente do joio. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a doutrina dos falsos profetas, olha só que interessante que ele falou. Kardec, falando sobre a perversa influência exercida pelas doutrinas dos falsos profetas, dos não enviados de Deus, inclusive, olha só, e isso é muito importante, inclusive daqueles que se encontram entre os desencarnados, alertou: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, ou seja, entre os homens. Há-os também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que apresentando amor e caridade, aparentando, olha só a ideia da hipocrisia, né? Olha só, aparência, né? Amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través, ou seja, de forma contrária à verdade, seus sistemas, ou seja, suas doutrinas absurdas, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E trazendo a explicação sobre a figura do fermento, Kardec concluiu: e para melhor fascinarem aqueles médiuns a quem desejam iludir, para darem mais peso ou relevância às suas teorias ou falsas doutrinas, se apropriam sem escrúpulo de nomes importantes que só muito respeito os homens pronunciam. São eles, ou seja, ele está falando dos falsos profetas da erraticidade, ou seja, além túmulo, né, que espalham fermento, ou seja, que semeiam a tal, né, semente do joio, dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Muito importante esse alerta, ainda mais para os dias de hoje. Prosseguindo, gente, quanto à figura da farinha, a gente falou do fermento jogado na massa da farinha, mas não falamos da farinha. Mas ela dá para a gente tirar o sentido dela por dedução lógica, né? Sobre a simbologia da enigmática figura da farinha, ela equivale à mesma simbologia da figura do pão, pois ela é o principal ingrediente, ou seja, a base para o seu preparo, que é a massa pura, fina e peneirada da semente do trigo. Por exemplo, no livro de Ezequiel, há o relato de que Deus havia dito a Jerusalém, que a gente viu que é a simbólica mulher ou humanidade, né? Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: o meu pão que te dei, a flor de farinha com que eu, né, Deus te sustentava,
Lembrando que flor de farinha é aquela massa pura, fina e peneirada, né? É a flor, igual tem a flor de sal, tem a flor de farinha, né? Então, o que ele quis dizer? Ele igualou aqui a figura do pão com a farinha. É a mesma coisa. Dentro de um processo, tudo é questão de tempo, né? Então, essas figuras, tanto a semente do trigo, quanto a farinha, quanto o pão, representam um simbólico alimento, ou seja, um sustento fornecido a todos os homens. A questão é o tempo, né, é o tempo de preparo da coisa, né? Contudo, elas não representam um alimento material, mas sim espiritual. De fato, para comprovar essas alegações, consta no livro do Êxodo de Moisés o seguinte relato de que o povo hebreu, estando no deserto após terem saído da servidão no Egito, tiveram fome, quando então Deus prometeu fazer o tal Velechem Shayamim, ou seja, o pão dos céus, para alimentá-los. Então eles encontraram sobre a face do deserto, que é uma figura que significa este mundo, né? Uma coisa miúda, redonda, miúda, assim como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, ou seja, os hebreus, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que eram. E disse Moisés a ele: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. É uma parábola, tá, gente? É uma historinha. Então os hebreus deram um nome àquele pão dos céus fornecido por Deus, dizendo: este é o maná. E aí, olha que interessante, ele era assim como uma semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos ou pães de mel, ou seja, tinha um sabor agradável. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Moisés, explicando, né, isso tudo, disse ao povo que Deus havia humilhado, ou seja, provado aquele povo, deixou eles ter fome, te sustentou com maná, que eles não conheciam, nem mesmo os patriarcas, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, ou seja, o que ele está falando? Do pão material, mas de tudo, ou seja, de toda aquela palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem, ou seja, daquele pão espiritual. Ou seja, gente, mesmo lá no livro do Deuteronômio, na Torá de Moisés, a explicação da simbologia é perfeita. Olha só, ele está dizendo bem claro: pão é a palavra de Deus, né? Por sua vez, o próprio Jesus, em suas explicações sobre a parábola anterior, que é do joio da semente do campo, ou seja, vulgarmente a parábola do semeador, ele falando sobre essa figura da boa semente do trigo lançado no campo, que lá na passagem de Moisés era o deserto, né? Que nada mais é do que o coração ou o juízo dos homens. Olha só, ele disse assim: essa é a explicação da parábola, a semente é a palavra de Deus, ou seja, a semente, assim como aquele pão do céu, é tudo a palavra de Deus. Tudo depende do quê? Do momento, do processo, né? Olha só que interessante, Paulo de Tarso, entendendo essa simbologia, também disse, todos, se referindo ao quê? Aquela passagem que a gente viu lá do Antigo Testamento, dos hebreus, né? Todos os hebreus comeram de uma mesma comida espiritual, que é o tal do maná, o pão dos céus, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, que é a água, porque na realidade ali eu não contei a história toda, porque ele não só foi servido o pão dos céus, como também consta lá que Moisés bateu a sua adaga na rocha e dela brotou água para matar a sede. Então ele está relatando isso, todos beberam da mesma bebida espiritual, olha só isso aqui, gente, porque bebiam da pedra, que é uma figura que simboliza a verdade, porque bebiam da verdade espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não sei se vocês já leram isso alguma vez, ou se leram, não se aperceberam. O que Paulo de Tarso está dizendo aqui? Ele está querendo dizer, né, tem uma historinha lá, para quem quiser entender, está lá no livro do Êxodo 23 e 20 seguintes, que fala que tinha, né, o Deus, né, Yahvé, e ele mandou um anjo, que é o tal chamado anjo da presença, que foi seguindo os hebreus à frente.
É esse anjo que ele estava falando, ó, que ele chama de pedra. E Paulo de Tarso já entendia que esse anjo, já naquela época, era o próprio Cristo, ó, e a pedra era o Cristo. É o que alguns judeus chamam a figura, né? Eles não falam diretamente o Cristo, mas eles chamam esse anjo da presença de Metatron, que é uma palavra grega que significa aquele que está ao lado no trono. Não dá para a gente entrar em questões aqui, mas valeu a pena colocar vocês aí para os mais curiosos que quiserem investigar. Prosseguindo, contudo, torna-se importante compreendermos a ideia de que a simbólica massa de farinha, que ainda não é o pão pronto, ou seja, está em processo, mas só a sua base, representa apenas a essência da palavra de Deus aos homens. Porém, a farinha já não é mais a semente de trigo, pois já passou, por assim dizer, por um primeiro e rudimentar processo que a gente pode falar de elaboração, ou seja, tanto a trituração quanto a peneiragem, né? Já foi, na verdade, assimilado e compreendido, ou seja, previamente trabalhado, que a gente pode usar essa linguagem de hoje, decodificado na simbólica mó de moinho, né? Quem é do interior conhece. Coloca lá a semente e aquela pedra, a mó de moinho, é o que faz a trituração e a moagem, né? Ou seja, essa semente já passou por essa mó da consciência humana. O que eu estou querendo dizer? Já passou pelo juízo tanto de Moisés quanto dos profetas, a fim de se tornar o quê? Um pão espiritual um pouco mais palatável, ou seja, agradável, podendo assim ser melhor comido, ou seja, compreendido e aceito também pelos judeus daquela época. Quando a gente fala comer, gente, a gente tem que entender como a gente não está falando de comida material, e sim de comida espiritual, então a gente não pode entender um comer de encher a barriga. É aquela refeição litúrgica, né? É aquela alimentação ritualística, né? Onde a gente ali está absorvendo um conhecimento. Essa é a simbologia do comer, tá? A comida espiritual, tá, gente? Logo, as figuras da semente, que no caso é do trigo, ou da massa pura de farinha e do pão, né? Trazendo aqui também correlato, tanto a figura da água, quanto do vinho misturado com água e depois do vinho puro, né, que são figuras correlatas para dizer a mesma coisa, corresponde à ideia das etapas sucessivas de formação de um sistema religioso, ou seja, de uma religião que é construída a princípio pelo acúmulo, ou seja, pelo conjunto formado de princípios e crenças doutrinárias, ou seja, aqueles simbólicos fermentos que a gente falou antes, e que, naquela época, passaram a servir de base para o judaísmo, que era a religião dos judeus daquela época. A massa de farinha representa o quê? O juízo, ou seja, a consciência religiosa judaica, ou seja, naquele aspecto particular daquela época. Enfim, equivale à sabedoria, a toda a sabedoria, ou seja, a todo o conhecimento religioso humano adquirido e compreendido até aquele momento sobre a verdade das coisas espirituais, ou seja, os antigos mistérios, e que sustentam a sua fé. Desta forma, podemos compreender que aquelas figuras representam, de fato, a essência da vontade, ou seja, da palavra de Deus expressa na letra pura e simples da sua lei, nas antigas escrituras, que eles chamam de Torá ou Taná, que são a lei e os profetas, né? Fazendo parte de uma religião que já contém a verdade. E isso é importante a gente entender, gente. Por quê? Porque o fermento já foi misturado na farinha, então já contém a verdade, porém ainda velada, ocultada, ou seja, escondida através de muitas alegorias e símbolos, muitas vezes mal interpretados ou adulterados. De fato, nas doutrinas, só é revelado, ou seja, desvendado, aquilo que já existe nas religiões. Ou, não é, gente? Enfim,
aquele pão ou maná de Moisés e dos profetas, fornecido aos judeus naquela época, corresponde à verdade parcialmente revelada e contida no próprio judaísmo primitivo, que a gente tem que entender que é um processo. Por sua vez, o pão da vida, que é o pão de Jesus, ou seja, que a gente pode dizer, né, aquela simbologia correlata, o simbólico vinho fornecido, não mais a água, mas o vinho, né, fornecido aos judeus, naquela época, corresponde ao próprio cristianismo primitivo, sendo ele, de fato, o judaísmo renovado, restabelecido, aquele conduzido ao seu sentido original. Porém, o pão de Jesus não foi muito diferente do pão de Moisés, pois ainda continha a verdade velada, ocultada através de muitas alegorias e símbolos, embora tenha sido um pouco mais desvelada junto aos juízos dos seus discípulos, aquilo que a gente leu antes. Então, com isso, a gente entende que aquela figura, tanto da semente do trigo, quanto da massa de farinha, quanto do pão, que é tanto o maná de Moisés, quanto o pão da vida de Jesus, ou a figura da água e vinho, nada mais são do que a palavra de Deus, que é a verdade. É aquele alimento básico do espírito humano, que nada mais é do que a religião humana, que é o juízo religioso coletivo da humanidade, que a gente pode dizer hoje que esse nosso juízo, essa nossa religião, é o juízo judaico-cristão. No livro A Gênese, Kardec, tratando da interpretação acerca da parábola do pão da vida, que é outra parábola de Jesus, onde Jesus explicou a simbologia da figura do maná, que esse pão dos céus, esclareceu dizendo que ele expendeu sobre o pão dos céus, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Quando ele disse, trabalhai, diz ele, não por conseguir um alimento material que perece, ou seja, aquele alimento perecível, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Por fim, Kardec concluiu dizendo, este alimento que ele estava falando por último, imperecível ou espiritual, é a sua palavra, o pão da vida que desceu dos céus, ou seja, que veio do mundo espiritual e dá vida a este mundo. Quando ele disse lá, eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele homem que vem a mim não terá fome de pão, né, material, e aquele que crê em mim nunca terá sede, ou seja, de água. Por quê? Porque será saciado, ou seja, compreenderá a todos aqueles antigos mistérios. Enfim, a humanidade, que a gente viu que é a simbólica mulher, será melhor esclarecida acerca da verdadeira palavra de Deus contida na sua doutrina, que é o cristianismo primitivo, o seu simbólico fermento misturado na massa de farinha do judaísmo, quer dizer, na religião daquela época, ou ainda a simbólica água que fora, né, naquela outra passagem da parábola da água e do vinho, referente às bodas de Caná, que foi transformada em vinho, né, da água transformada em vinho. Com isso, gente, compreendido o verdadeiro sentido das figuras, agora nós vamos entrar no quarto nível de entendimento, que trata do sentido espiritual, onde a gente vai entender o que são essas 3 medidas de farinha e o que ele quis dizer que esse até que tudo esteja levedado ou fermentado. Então, lá, a simbologia das 3 medidas. Então, baseado em tudo que a gente viu anteriormente, podemos, então, deduzir que a mensagem oculta contida na simbologia daquelas 3 medidas ou porções de farinha, sobre os quais foram misturados ou ocultados pela mulher, ou seja, a própria humanidade, tanto o fermento da doutrina divinal, que é a simbologia do trigo, né, do semente do trigo, ensinada pelos fiéis profetas, enviados de Deus, quanto o fermento das deturpadas doutrinas ou interpretações ensinadas pelos falsos profetas, simbolizado pela figura da semente do joio,
equivale à compreensão a respeito de que todo aquele gradativo e progressivo processo de crescimento ou expansão do juízo, o entendimento religioso coletivo da humanidade, deveria, na verdade, ocorrer em 3 etapas ou momentos distintos ao longo do tempo. Essa é a ideia. Aquelas 3 medidas de farinha representam justamente as 3 fases de evolução ou crescimento espiritual progressivo da humanidade. Quando, então, ocorrerá, até que tudo esteja levedado, ou seja, até que esteja completo o tempo determinado, que os judeus chamam de moed, o seu necessário processo de simbólica fermentação íntima, ou seja, aquela fermentação, expansão da consciência humana. Este longo e vagaroso processo conduzirá à consequente expansão dos juízos ou consciências humanas, ou seja, da simbólica massa de farinha, não é isso que acontece? Naquela historinha, o fermento faz com que a massa expanda. Então, essas doutrinas fazem com que o juízo humano expanda também. E o aumento da sua capacidade de compreensão sobre as coisas, ou seja, aqueles antigos mistérios que ele estava falando, que foram antes ocultadas, mas reveladas gradativamente, fazendo com que os homens possam, enfim, discernir melhor o que é a verdade e o que é a mentira dentre tudo o que já for ensinado. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, falando sobre essas etapas de evolução, né, de desenvolvimento da consciência humana quanto ao grau de compreensão das coisas espirituais, ele explicou: dá-se com os homens, ou seja, com a humanidade, ou seja, com o juízo coletivo da humanidade, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos, ou seja, com o juízo individual. As gerações, ou seja, as coletividades humanas, têm a sua infância, sua juventude e a sua maturidade, ou seja, apresentam, ao longo do tempo, as 3 fases evolutivas de expansão da sua consciência espiritual. É isso que Kardec estava explicando. Cada coisa tem de vir na época própria, sempre o quê? Na medida ou na porção certa e de forma gradativa ao longo do tempo, pois a revelação dada a este mundo sobre a palavra de Deus contida nas antigas escrituras, assim como a semente lançada à terra ou campo fora da estação, ou seja, antes do tempo apropriado, não produz os seus efeitos desejados, pois ela o quê? A semente não germina. Enfim, do mesmo modo, a massa de farinha também não leveda, ou seja, caso o fermento seja revelado antes do tempo. Mas o que a prudência manda calar, ou seja, guardar em segredo, mantendo assim como um mistério oculto, para ser revelado apenas depois, quando os homens estiverem mais capacitados, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, ou seja, revelado, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, ou seja, de perfeita capacidade de compreensão das coisas espirituais, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pois pesa-lhes a obscuridade, ou seja, aquele estado de ignorância sobre essas questões que nós estamos tratando aqui. Se, pois, a sua previdente sabedoria, Deus só gradualmente revela as verdades, ou seja, aqueles antigos mistérios, é claro que ele desvenda a proporção que a humanidade, ou seja, aquela simbólica mulher, vai se mostrando que amadurecida para as receber. Então, você vê que aqui Kardec trata daquela questão. Passou a infância, começa a vir um amadurecimento, né? E aí a gente se capacita para receber, ou seja, para tomar posse do fermento. Os homens, porém, que penetram a possuí-la, estando já na posse, quase sempre os ocultam do vulgo, ou seja, dos demais homens, com o intento de os dominarem, mediante, por exemplo, o simbólico fermento das falsas doutrinas. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios ou doutrinas ocultas, cujo exame proíbem. E Kardec, pelo contrário, incita a gente a usar o tempo todo a fé raciocinada. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás,
A ciência, a inteligência avançaram e romperam o véu, ou seja, revelaram o misterioso, ou seja, a verdade que ainda se encontrava ocultada. Havendo-se tornado adulto, ou seja, demonstrando que agora a gente já está, né, comparativamente falando, numa fase onde o homem já está espiritualmente adulto. O vulgo, ou seja, né, os homens, entendeu de penetrar a fundo o mistério das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação, ou seja, a constatação dos fatos. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com razão quando disse lá em Mateus, né, 10, 26, que nada há secreto que não haja de ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto, ou seja, revelado ou simbolicamente levedado, né? Um dia, e o que o homem ainda não pode compreender será sucessivamente desvendado. Então, gente, diante disso tudo, quais seriam essas 3 etapas da evolução espiritual da humanidade? Temos como saber, sim. A primeira etapa, né, conforme vimos, correspondeu ao momento da revelação da verdade fornecida pela doutrina, que é o simbólico fermento de Moisés, aos hebreus, por volta do ano de 1250 anos antes de Cristo, e que for escondida em qual massa de farinha? No judaísmo primitivo, mas posteriormente adulterada pelos homens, ou seja, pelos falsos profetas. A segunda correspondeu ao momento da revelação divinal fornecida pela doutrina de Jesus aos judeus, ali por volta dos anos 27 e 31 depois de Cristo, mas que depois foi espalhada pelo mundo, sendo igualmente escondida em qual massa de farinha? Do cristianismo primitivo, que é o judaísmo renovado, e que também foi posteriormente adulterada, aquilo que Jesus falava lá no Sermão Profético, quando ele se referia à apostasia. E, por fim, a terceira correspondeu ao momento futuro predito nas antigas escrituras judaicas, aquele por volta do ano de 1850, para que ocorresse a vinda daquela nova revelação de Deus, a que deveria ser fornecida apenas depois, a fim de completar todo o processo, ou seja, para fazer levedar a simbólica massa de farinha dos juízos religiosos humanos. Enfim, ele correspondeu à vinda do outro Consolador, o Paráclitos, prometido por Jesus aos seus discípulos, pois, caso ele fosse fornecido já àquela época, sequer eles teriam a capacidade de compreendê-lo, foi aquilo que Jesus falou lá, né? Com isso, a nova revelação da verdade divinal está escondida em qual massa de farinha? Dessa nova doutrina cristã, que é o Espiritismo, o cristianismo renovado. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explicou: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo, que é a simbólica mulher, ainda não conhece, por não estar maduro naquela época, né, para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito, ou seja, para fazer levedar a massa de farinha, como foi dito, né? Expandir o juízo judaico-cristão. Ao final, Kardec concluiu: o Espiritismo vem, na época predita por todas aquelas antigas profecias judaico-cristãs, cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito do próprio Cristo. Ele realiza o que Jesus disse do outro Consolador prometido. E sobre essa simbologia do que até tudo esteja levedado, a gente pode resumir aqui, ó. Essas são as etapas, né, de desenvolvimento das gerações, que a gente viu lá, que é a infância, juventude e maturidade, correlacionando essas etapas com aquela semana milenar de anos, que eu sempre trago para vocês, né, que é aquela semana milenar Shawin, que os judeus têm, de acordo com uma contagem que vai lá desde o simbólico Adão, né, até o momento do chamado final dos tempos, que chamam de Hasharit Hayamim, que é esse momento que a gente chama de regeneração. A gente viu que as três, né, fermentos que foram
colocados naquela massa de farinha, né, da consciência judaico-cristã. Foi primeiro aquela com Moisés, depois com Jesus, e essa última com o Consolador. E nós estamos agora no momento da maturidade da humanidade, onde a gente viu lá que o pão, né, prometido por Jesus, a massa já está levedada e o pão vai ser servido, que é esse pão que vai vir daqui para frente. Com isso, gente, como sempre, para quem quiser compreender mais essas profecias para o tempo do fim, eu indico aqui meus trabalhos, os 3 livros que eu já lancei, né, o Sermão Profético de Jesus, 3 Homens Apenas um Espírito, e o livro Relógio Cósmico de Deus. Está em processo, em breve, para lançamento, a continuação do livro O Sermão Profético de Jesus. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos. Recebam o pão do Wallace, humildemente fornecido essa noite de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Wallace, muito obrigada, viu? É muito interessante, né? Lógico, né, que eu fiz uma leitura rápida aqui sobre essa parábola. Eu vi algumas pessoas que escreveram a respeito, e Caibar Schutter, ele faz uma analogia de você, o espírito nasce simples e ignorante, e essa levedura, né? E ele ainda fala que no mesmo instante você tem que esperar um pouquinho a massa, né? Porque ela não, você olha para ela e nem parece que ela vai crescer, né? Uhum. Aí depois você tem que esperar para ver a transformação, o processo, né? Aí ele fala do calor, né? Ele entra em mais detalhes. Fala das figuras que não foram mencionadas, da água. E é muito interessante porque a gente se vê, né? Você falando aí desde o início, foi muito bom. É tanta coisa bonita, né? Jesus, ele tinha um poder de síntese. É uma coisa impressionante o que ele queria dizer, tanto que ele tinha a dizer. E falava muito com poucas palavras, né? E às vezes a gente fala, não fala nada, né? E aí esse processo todo, ele quis dizer tantas coisas com essa parábola, inclusive esse fermento, né? Das boas informações que vai fazer o nosso crescimento. Sim. Então, muito obrigada, tem muita coisa aí para a gente estudar. Eu com certeza vou assistir sua palestra novamente. Agora, já pensando de outra forma, com outro olhar, e sou muito grata a você por ter aceitado. E em breve você vai receber o convite, porque eu estou aguardando aquele estudo seu sobre o relógio de Deus. Eu ainda não esqueci. Eu pensei que você ia estar falando da outra coisa, daquela outra parábola. Eu já estou preparando ela, tá? Dos pães, da multiplicação de pães e peixes. Que ótimo, ótimo. Eu já tenho ela num formato de estudo, estou terminando ela, passar por um formato de parábola, desse tipo assim, que também é bem interessante, tá? Se vocês depois quiserem. Não, vamos querer sim, lógico. Bem, muito obrigada. Por isso que eu sou apaixonado pelas parábolas de Jesus, né? Como você falou, esse poder de síntese, né? Dele falar tanta coisa através de poucas palavras. E aquele negócio, a gente falou que eu falei 1 hora e 10 minutos, mas no final a gente vê que a ideia é bem simples, né? Depois que a gente aprende, tirou o sentido, né? O véu por trás daquelas figuras, a gente vê que a mensagem é bem simples. Espero que vocês tenham entendido, né? Vocês tenham entendido o raciocínio, o processo, né? Essa questão polêmica em torno da figura do fermento. E eu até, assim, convido as pessoas, sugiro, né? Igual eu faço, às vezes, durante a palestra, o estudo, escapa algumas coisas.
Eu, de vez em quando, eu anoto, porque eu vou assistir de novo. Alguma coisa que me escapou, que eu não consegui perceber como eu queria. Bem, Wallace, muito obrigada, viu? Eu agradeço, Jesus te abençoe, abençoe sua família. Nós vamos agradecer a todos que estavam nos assistindo no YouTube. Muito obrigada a vocês. Obrigada a todos que vão assistir depois. A gente fica muito feliz de estar podendo levar essa mensagem, né, através das redes sociais a tantas pessoas. Muito obrigada. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Para finalizar esse estudo aqui no plano, né, físico, nós vamos pedir a Conceição para fazer a prece final para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Wallace. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Bom, muito bom mesmo, esclarecimentos. Como você disse, né? Tanta coisa, no fim, é tão simples. Mas vindo de uma pessoa tão simples, de um ser tão simples, tinha que ser simples, né? Jesus realmente é a simplicidade que veio para nos ensinar uma verdade com muita simplicidade. Então, vamos agradecer mais uma vez por termos, mais uma vez, juntos aqui, tentando entender as palavras do Cristo, que era a mensagem de Deus, nosso Pai. Eu trouxe uma oração, que eu peço licença para ler para vocês, e com ela vamos encerrar nosso trabalho dessa noite, agradecendo a Deus pela força e pela luz que sempre traz em nossos caminhos. Permuta, de Emmanuel, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Guarda contigo a paz. Deus permanece em nós. Se sofres, não te queixes. Deus não nos abandona. Se alguém te desprezou, Deus não te desampara. Daquilo que precises, Deus fará suprimento. Entretanto, não pares, nem deixes de servir. Age em favor de alguém. Deus zelará por ti. Com esta oração, agradecemos mais uma vez por termos terminado mais um trabalho, em nome de Deus, agradecendo a Jesus, a Maria, aos bons espíritos que sempre nos acompanham, aos espíritos que são aqueles que sempre cuidam da nossa casa e oração. Agradecemos de coração, que assim seja hoje e sempre.